Depois de uma derrota humilhante no planeta Shiriaru, Goku concentra todas as suas forças para se tornar o mais forte do universo. Com isso, ele relembra uma coisa que ele já tinha feito e agora coloca suas atenções nisso. Estou falando do Hakai, a habilidade dos deuses da destruição. Goku simplesmente colocou todos os personagens no bolso ao utilizar o Hakai de forma incrível, sem precisar de nenhum treino, e humilhou totalmente Vegeta com isso. A nova saga de Dragon Ball Super acabou de começar no capítulo 91, encerrando finalmente a saga de transição de Goten e Trunks, e assim Vegeta treina incansavelmente para superar Freeza, assim protegendo sua família e também querendo superar o Goku, mas obviamente Goku não iria ficar para trás. O Vegeta é extremamente esforçado, como se ele fosse o Cristiano Ronaldo, já o Goku é tipo Messi, que todo mundo acha que não se esforça, mas se esforça também, e após uma boa refeição no planeta de Bills, Goku começa finalmente o treinamento. E bom, basicamente Goku deixou todos de queixo caído ao conseguir os 3 pilares da força, sim, 3 técnicas absurdas. A primeira, o instinto superior, depois o Hakai, e por último também uma técnica que vocês conhecem, mas eu vou deixar um pouco mais pra depois. Então vamos falar da habilidade sensacional do Hakai de Goku. Bom, basicamente o Hakai é dividido em algumas categorias. Essas categorias são a Esfera de Energia, que é uma habilidade realmente muito interessante dos deuses da destruição, pode ser utilizado por todos os deuses e foi demonstrado algumas vezes, como por exemplo pelo deus Sidra, como por exemplo quando ele a concedeu para um de seus servos antes do Torneio do Poder e até jogou no Freeza, jogou no Goku, e o Goku conseguiu se virar e resistir à Esfera de Energia. Ela basicamente é uma esfera de energia em que seu adversário tiver poder suficiente, ele consegue resistir a ela, deixando de lado aquela ideia de que o Hakai é simplesmente indefensável e ele pode matar geral. O próprio Bills admitiu que até mesmo o Hakai que desintegra totalmente aquele da palma não funciona em alguns seres, como seres imortais, e provavelmente também não deve funcionar em seres superiores ao Bills, como por exemplo Whis, Zenyo, ou até algo mortal que eventualmente possa superá-lo. A segunda variação do Hakai é justamente aquela variação do Hakai que desintegra. Essa variação é muito interessante e ela anula completamente o alvo, fazendo com que ele suma totalmente e não só seja destruído e vire pó, como acabe totalmente a matéria dele da existência. Existe aquele ditado, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas dessa vez a matéria sai completamente do universo, algo bem interessante. E é exatamente por isso que é uma parte muito difícil de dominar do Hakai, e também existe a habilidade do Hakai, que é uma variante dessa, e ela é capaz de explodir totalmente aquilo que ele pega. E por fim, existe a transformação dos deuses da destruição, que é o ego superior. A gente não sabe exatamente se o ego superior pode ser utilizado pelos deuses ou apenas mortais utilizam para acessar o poder dos deuses. Provavelmente é a primeira opção, já que Vegeta fala que Bills tem um controle melhor da técnica do ego superior do que ele, então provavelmente Bills também pode utilizar um poder parecido. E essa é a única forma Hakaishin canônica da cronologia do mangá, já que no mangá não existe topo Hakaishin, uma curiosidade interessante para vocês. E bom, basicamente essa habilidade é extremamente poderosa e ela é totalmente ofensiva, ao contrário do instinto superior, que é uma técnica mais defensiva, já que os anjos são seres que não podem interferir no equilíbrio do universo e não podem agir, lutar a sério. Eles têm essa habilidade do instinto superior, que é natural deles, funciona a todo momento, com os anjos até dormindo e parados, de guarda baixa ou alta. Isso acontece para eles se defenderem, já que eles não podem atacar. Eles têm essa técnica defensiva e o instinto superior ajuda bastante o Goku. Já a técnica do ego superior é o oposto, ela é totalmente ofensiva, e quanto mais poderoso o guerreiro é porque ele tem mais controle da mente e mais pensamento da destruição. Além, claro, também de um controle muito grande da habilidade, já que existe a evolução gradual do ego superior, que é aquela evolução que quanto mais ele apanha, mais ele fica poderoso, mas o Goku consegue utilizar as habilidades do Hakai. Bom, como a gente viu no mangá, Goku ainda não é capaz de utilizar o ego superior, mas sim, ele é capaz de utilizar o Hakai normal, pessoal, exatamente. E isso foi demonstrado no mangá de Dragon Ball Super, onde o Goku utilizou o Hakai contra os Zamasu. E foi nesse momento que o Goku conseguiu utilizar os poderes do Hakai acima do Vegeta, antes do Goku demonstrar que tem mais potencial que o próprio Vegeta para entender técnicas. Isso tudo aconteceu durante a batalha contra o Goku Black, onde o Zamasu Gatai, que era o Zamasu fundido com o Black, estava lutando contra Goku e Vegeta, e é nesse momento que o Goku faz o Hakai, e o Hakai começa a desintegrar o Zamasu Gatai. Então, mesmo sem a energia da destruição, ele conseguiu uma técnica extremamente poderosa, mas é uma técnica que não é permanente, é uma técnica que é utilizada, mas se o adversário sair do raio, ele pode esquivar. E para sair do ataque, o Zamasu Gatai utilizou a Mai como refém, trazendo ela através de um portal para trocar de lugar com ele, forçando o Goku a parar com
com essa técnica. Nunca mais o Goku utilizou essa habilidade do Hakai, mas ele conseguiu compreender como funcionava antes do próprio Vegeta, mesmo sem ser ensinado. O Goku, se fosse ensinado, poderia sim utilizar o poder do Hakai sem problemas, mas não do ego superior, já que o ego superior é uma transformação que exige um estado mental apenas de destruição, e apesar do Goku poder fazer isso, seria extremamente difícil, assim como o Vegeta poderia fazer o instinto superior, mas seria extremamente difícil, beirando o impossível para os dois para fazer as técnicas opostas. Apesar do Vegeta ter conseguido a forma do ego superior, isso não quer dizer que ele tenha conseguido a forma Hakaishin, e sim, existe uma diferença, inclusive uma diferença de poderes entre as duas. A forma Hakaishin é o estado alcançado por quem recebeu o treinamento de um deus da destruição e ganhou a habilidade de usar os poderes de um. No entanto, o estado só pode ser utilizado quando o usuário está com a mentalidade certa para agir como um destruidor, semelhante à forma do ego superior, mas aí não é só a mentalidade da destruição, mas a mentalidade de um deus da destruição. Todos os deuses da destruição presumivelmente podem assumir esse estado, por completo e sem inconvenientes, enquanto os indivíduos com status de deus da destruição normalmente exalam uma aura roxa de energia da destruição e nada mais, aqueles que não têm o status de destruidor, mas treinaram dessa maneira, também experimentam mudanças físicas perceptíveis. Para Toppo, seu ganho de massa muscular e definição foi enorme, e também teve um tom de pele mais escuro e esclera roxa clara. Ele também ganha uma marcação vermelha combinando com o padrão da couraça de Belmont em seu peito, estendendo-se até o meio. Fica implícito de que se o Vegeta utilizasse, ele teria a do Bills. Com força total, a marcação de Toppo brilha em roxo brilhante. Quando essa transformação está em uso, o usuário se torna exponencialmente mais poderoso do que antes e ganha o poder da destruição. No anime, permite ao usuário usar a energia da destruição para fins ofensivos e defensivos. Na saga do Torneio do Poder, desistindo dos seus princípios de justiça em prol da sobrevivência, Toppo conseguiu entrar na forma de destruidor, dizendo que ali não tinha mais justiça, apenas a existência ou a não existência. Quando Toppo usou essa transformação no torneio ao lutar contra Freeza em sua forma dourada, seu poder aumentou dramaticamente ao ponto de ultrapassar o de Freeza. Mesmo sem Toppo usar todo o poder da forma, apenas uma esfera de energia da destruição foi suficiente para ferir Freeza e revertê-lo à sua forma base, ao mesmo tempo distorcendo todo o reino vazio para mudar a cor do céu de verde para um tema espacial cósmico de tons profundos e azul. A partir de então, Toppo foi capaz de esmurrar Freeza até a finalização. Mesmo neste modo, Toppo foi capturado pela bola de prisão de Freeza, mas foi capaz de se libertar ao elevar o seu Ki. Enfrentando o Super Saiyajin Deus Evolution de Vegeta, Toppo rapidamente dominou seu inimigo, quase o derrotou. No entanto, quando Vegeta se ajustou totalmente à sua nova forma, alimentado por sua determinação em salvar sua família e Kiabe, além de determinado a provar o valor de manter todos os princípios, Toppo encontrou a situação invertida, com sua energia da destruição sendo superada pelo Ki de Vegeta. Mesmo com todo esse poder no estado, Toppo foi derrubado pela explosão final de Vegeta. Essa forma não está na saga de sobrevivência universal do mangá de Dragon Ball Super, com Toppo ao invés disso usando a aura de um deus. Na versão do mangá, com a batalha de Toppo e o Super Saiyajin 3 de Kamba, isso em Dragon Ball Heroes, Toppo decidiu assumir esse quadro enquanto Kamba começou a utilizar o poder total do Super Saiyajin 3. Os dois lutaram igualmente antes de serem derrubados por um único golpe do Ultimate Kamiōren. No mangá, uma transformação extremamente similar é utilizada por Vegeta. Essa é o ego superior, que foi como uma canonização da forma Hakaishin, embora o ego superior, como eu falei, não seja a forma Hakaishin. Em videogames, inclusive, no Dragon Ball Super Card Game, Bills e Champa começaram em suas formas básicas, mas podem se transformar na forma Hakaishin nesse videogame. Trazer essa forma por Vegeta é uma maneira do Bills prepará-lo para ser o próximo deus da destruição. Apesar de seu imenso poder e longevidade, os deuses da destruição são conhecidos por serem capazes de morrer. Devido a isso, seus atendentes, anjos, procurarão e treinarão substitutos em potencial. Os candidatos não precisam ser de uma raça divina, pois os mortais são selecionados como candidatos se possuírem poder adequado. O único candidato conhecido de um deus da destruição é Toppo no Universo 11, embora antes Jiren tenha sido o escolhido, mas recusou a oferta. Goku e Vegeta do Universo 7 foram ambos oferecidos como candidatos pelo anjo guia de seu universo, mas recusaram a oferta porque simplesmente queriam se tornar mais fortes por conta própria. Os candidatos, uma vez escolhidos e aceitos, podem assumir o poder da destruição com o treinamento de um anjo para controlar esse Ki divino. Além disso, na série Xenoverse, Whis procura treinar patrulheiros do tempo, principalmente na esperança de encontrar um candidato para substituir Bills. Embora o Supremo caiu do tempo, o ataque por tentar caçar o pessoal da Patrulha do Tempo quando ele pergunta ao Guerreiro do Futuro se ele gostaria de ser o próximo deus da destruição. Presumivelmente, essa prática é desaprovada por Cronoa e Elder Kai, embora eles ainda permitam que Whis trabalhe como instrutor na Academia da Patrulha do Tempo. Durante uma nova missão paralela, Whis pode secretamente ajudar a Patrulha do Tempo para procurar candidatos em potencial para substituir Bills em um futuro distante, pois Whis observa que Bills deve permanecer deus da destruição por algum tempo. Embora ele ache
ache preferível ter um candidato em perspectiva, presumivelmente devido à quantidade de treinamento envolvido para preparar um mortal para adquirir o poder divino de um destruidor. Embora não se sabe se Goku e Vegeta vão ser os próximos deuses, ter alguém em mente é muito importante caso Bills, em algum momento, pare de ser deus ou morra, mesmo tendo pacto de vida com o Kaioshin, porque convenhamos que seria péssimo o Bills se ausentar e o Whis não ter ninguém nem perto para ser um deus, ninguém que ele quer cogite. Com essa ideia de deus da destruição, a proteção da Terra vai ficar cada vez mais com a nova geração, como Gohan, Trunks, Piccolo, assim como a gente já viu na nova saga. Esse arco agora se estendeu um pouco, acabando aquele mini arco de Goten e Trunks e começando a adaptação do filme. E no filme vai dar muito mais ênfase no Gohan e mostrar porque ele vai ser o novo defensor da Terra. Isso vai deixar Goku e Vegeta um pouco mais tranquilos para lutar em outros universos, continuarem com a sua essência Saiyajin. Afinal, eles são guerreiros e todo Saiyajin gosta de batalhar, assim como os Saiyajins antigos conquistavam planetas porque precisavam também de estímulo, além de, claro, seriam obrigados. Goku e Vegeta fazem isso apenas por diversão, satisfação pessoal e para evoluírem, claro. Goku luta exclusivamente para melhorar e Vegeta luta para melhorar porque ele gosta de batalhar por orgulho e, claro, para superar o Goku. Então a gente vai ter uma disputa bem interessante e saudável entre os personagens, alguns por motivos mais egoístas como Goku e Vegeta e outros por motivos mais altruístas como Gohan e o Trunks do futuro que não gostam de lutar. E sem dúvidas a nova geração vem forte e vão dar ênfase nisso no futuro com certeza, afinal Goku e Vegeta uma hora vão se gastar bastante como Naruto e Sasuke e podem ser substituídos sim, pessoal. Infelizmente, esse é o ciclo e Dragon Ball pode participar desse mesmo ciclo. Além do mais, Akira Toriyama também tá ficando mais velho, ele já falou que vai passar seu legado para seu filho Sasuke Toriyama e também, claro, pro Toyotaro que tá ajudando no mangá, então sem dúvidas a gente tem muito chão pela frente, muita coisa pra gente ver em Dragon Ball e querendo ou não, a nova geração com certeza vai fazer grande parte disso, apesar de que participações esporádicas de Goku e Vegeta devem acontecer, assim como eu falei de Naruto e Sasuke que também aparecem bastante em Boruto e enfim. Agora é uma nova era pra Dragon Ball, mas Goku e Vegeta ainda serão trabalhados nos próximos arcos, isso é mais médio prazo. Depois do filme, Goku e Vegeta devem voltar e aí sim ligar com o futuro, pra talvez os novos personagens entrarem mais em cena do que os próprios protagonistas. Bom pessoal, quem você acharia o deus da destruição mais apto pro universo 7? E você sabia que o Goku também podia utilizar o Hakai e tinha até mesmo utilizado antes do Vegeta, provando seu potencial? Comente embaixo, se inscreva também para não perder nada e não se esqueça também de ativar o sininho para não perder as notificações e também veja aqui na tela um vídeo que eu separei para você que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É basicamente isso. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!